vocês um pouquinho a respeito da atividade MAPA. Tá? Obviamente que se surgirem dúvidas ao longo do desenvolvimento da atividade, você pode entrar em contato lá com o seu mediador, que ele vai te orientar e vai te explicar no que você estiver tendo dificuldades. Mas eu acredito que com essa explicação, eu acho que vai ficar mais suave, vai ficar mais tranquilo o desenvolvimento dessa atividade para você. Então, qual que é a proposta da atividade MAPA que eu fiz? Primeiro, antes de qualquer coisa, você vai lá na sala do café, nesse momento, agora. Lá tem uma figura, tá? É um quadro que tem lá de Hieronymus Bosch. Eu quero que você olhe para aquela figura e você descreva o que você achou daquele quadro, tá? Então, qual foi a percepção, qual foi o sentimento, qual a sua opinião a respeito daquele quadro, beleza? Fiz isso, ok. Você vai assistir a aula de estudo de caso, que é essencial para você resolver a atividade MAPA, ok? Aí você vai para a aula de estudo de caso, a gente tem uma convidada lá que tem um conhecimento bem legal sobre essa obra, sobre esse quadro, e ela compartilhou com a gente muito sobre isso, e é assim, encantador, tá? E espero que vocês gostem também. Então você vai assistir a aula de estudo de caso, terminou de assistir, você vai voltar na sala do café, e daí você vai dizer de novo, olha, eu coloquei lá minha percepção primeiro sobre essa tela, antes de assistir a aula de estudo de caso. Você vai assistir a aula de estudo de caso. Aí você vai voltar na sala do café e vai registrar lá agora, qual é a sua opinião sobre aquela tela? Continua sendo a mesma ou mudou? Beleza? Feito isso, você vai para a atividade MAPA. A atividade MAPA, ela traz para nós uma percepção acerca do que significa o conhecimento dentro do contexto organizacional. Então, quando a gente fala em conhecimento, trata-se de um conceito muito abstrato. Por isso que eu pensei numa aula de estudo de caso que você conseguisse vivenciar o que é o conhecimento e o que ele pode causar em nós. Então, a proposta da aula de estudo de caso é justamente essa, é que você vivencie um conceito tão abstrato quanto a palavra conhecimento. Então, o conhecimento, quando a gente tem um conhecimento mais aprofundado acerca de algo, de algum objeto, na maioria das vezes, a nossa percepção sobre aquilo muda. Isso acontece até com as pessoas. Vocês já passaram por essa situação? Porque às vezes, principalmente na empresa, às vezes chega algum novato, ou chega alguém, né? No primeiro momento, às vezes você não sente nada a respeito, alguns até têm uma antipatia, né? Ou alguns não têm ideia nenhuma, e daí você convive com aquela pessoa, você desenvolve, você adquire um conhecimento acerca daquela pessoa, e você pensa assim, nossa, eu tinha uma ideia diferente de você, né? Espero na maioria das vezes que seja para melhor e não para pior, mas é isso que acontece. Então, um conhecimento acerca de uma pessoa, de um objeto, de algo, ou de um processo, ou de alguma situação, ela nos faz entender com mais profundidade o objetivo daquilo. Então, dentro de um contexto organizacional, existem muitos processos, existem muitas ações, existem muitos acontecimentos, existem políticas da empresa e às vezes nós nos questionamos, ou a gente não aceita, ou a gente acha aquilo ruim, mas muitas vezes nós não sabemos o porquê aquilo é assim. Olha o papel do RH, como é fundamental nesse momento. Porque a partir do momento que o funcionário tem um conhecimento aprofundado acerca daquele processo, ou daquela ação, ou daquela política, ou porque se pede aquele comportamento, ele passa a se sentir mais comprometido com aquilo. Então nós precisamos entender por quê. Eu tenho que fazer assim, por quê? Deve ser feito assim, por quê? Eu tenho que me comportar assim, por quê? Então, é esse porquê, é a resposta desse porquê que vai gerar um conhecimento sobre isso, que daí a pessoa tendo esse conhecimento, a percepção sobre aquilo vai mudar. Então, para o RH, isso é fundamental, porque você precisa do engajamento de uma equipe, você precisa do engajamento do funcionário. Então, é fundamental que o RH trabalhe de forma em que as pessoas compreendam o porquê das coisas. O porquê desse processo, o porquê dessa política, o porquê desse comportamento, o porquê nós estamos pedindo essa ação. A partir do momento que o colaborador, que o indivíduo, ele compreende o porquê daquilo, faz sentido para ele.
então ele vai estar mais comprometido, ele vai estar mais engajado. Então, é essencial que o RH trabalhe nesse sentido de informar. Não é só uma mera regra, uma mera ação, então é para fazer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não. Se você quer qualidade, se você quer excelência, se você quer engajamento, se você quer produtividade, resumindo, se você quer sucesso, tudo dentro de uma empresa precisa fazer sentido para o indivíduo. Aí sim, você vai conseguir o engajamento e comprometimento. E para fazer sentido, olha a palavrinha aí, né, que é da nossa disciplina, que é gestão do conhecimento, conhecimento acerca daquilo. Ok? Bom, tendo contextualizado isso tudo, qual que é a proposta da atividade? Você vai olhar para dentro da empresa, aonde você está trabalhando, ou, né, se você não está trabalhando agora, tudo bem, não tem problema nenhum. Pode ser sobre um terceiro, né, onde teu pai, a tua mãe, teu irmão, teu tio, teu primo, tua tia, teu vizinho trabalha, tudo bem. Aí você vai pedir o seguinte, eu vou falar como se você estivesse lá na empresa, tá? Se você não tiver, você pode pedir isso para uma outra pessoa. Qual é o processo que tem aqui que talvez eu não entenda? O porquê isso acontece? E você vai entender o porquê. Ou não, de repente você já passou por essa experiência. Ah, professora, tinha uma coisa que tinha que fazer lá na empresa que, tipo assim, aquilo eu nem gostava de fazer, ou aquilo eu nunca entendi, e quando eu descobri o porquê, fez tanto sentido, e eu me comprometi com isso. Então eu quero que vocês identifiquem exatamente isso, ou um processo, ou uma ação, ou um comportamento que a empresa pede dentro desse ambiente organizacional, e que talvez não é compreendido, ou você já compreendeu o porquê. Então você vai falar qual é esse processo, aí você vai descrever qual foi o conhecimento mais aprofundado a respeito disso. Ah, eu não sabia que era por isso, por isso e por isso. Você vai descrever qual foi o conhecimento aprofundado que você obteve quando alguém te explicou com mais profundidade por que aquilo funcionava daquela forma. E o resultado. Ah, a partir do momento que eu entendi, ou a outra pessoa entendeu, que sentimento gerou na gente e que ação esse sentimento reverberou. Ou seja, a partir do momento que eu entendi que aquilo era importante, nunca mais eu deixei de fazer aquilo, porque eu entendi qual era a consequência daquilo. Então, a proposta do mapa, é exatamente essa. Inclusive, eu deixo um exemplo ali para vocês do que poderia ser, né? E é um exemplo meu, tá? Eu já trabalhei numa instituição bancária durante muitos anos, há anos atrás, e uma coisa que às vezes eles cobravam da gente, que a gente chamava na época de gerente operacional, e eu não entendi, eu falava assim, que exagero isso. E daí quando me explicaram o porquê, e eu vivenciei o porquê, já me comprometi imediatamente. Falei assim, não, isso daqui vai poupar tempo, isso aqui é precisa, porque lá no final eu não vou ter tempo de fazer isso. Tá? Então a proposta do mapa é essa. Tá? Eu desejo do fundo do meu coração que vocês entendam de um conceito tão abstrato, o que é ter conhecimento, qual a importância dele na nossa vida, em especial dentro do ambiente organizacional e para um gestor de RH. Pense sobre isso. As coisas precisam fazer sentido para o indivíduo se comprometer a fazer. Ok? Boa sorte para você. Tá com dúvida? Manda mensagem lá para o seu mediador. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.